Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. O capítulo 4. Formas que o sofrimento toma durante o sono. 3 horas da manhã soavam e já faziam mais de 5 horas que ele caminhava assim, quase sem interrupção, quando, de repente, ele cai sentado em uma poltrona, dorme e sonha. Este sonho, como a maioria dos sonhos, não era sobre a situação, mas tinha um je ne sais quoi de funesto e comovente. Esse pesadelo o impressionou tanto que ele o escreveu depois. Foi um dos papéis escritos à mão encontrados em seu quarto. Creio ter o dever de transcrever aqui isso textualmente falando. Qual seja que foi esse pesadelo, essa noite ficaria incompleta se fosse omitido. É a sombria aventura de uma alma adoecida. Levou-se. No envelope estava escrito sonho que tive aquela noite. Eu estava em uma grande campanha, uma campanha triste, porque ali não havia erva. Parecia que não fazia nem dia, nem noite. Eu passeava com meu irmão, o meu irmão do meu tempo de criança, esse irmão ao qual devo dizer, nunca penso nele, e de quem quase não me lembro mais. Nós conversávamos e encontrávamos outros passantes. Nós falávamos de uma vizinha que tínhamos antes e que depois que ela mora naquela rua, ela sempre trabalhou com a janela aberta. Como deveria fazer frio com essa janela aberta. Não tinham árvores na campanha. Nós vimos um homem passar perto de nós, completamente nu. Ele tinha uma cor cinza, montado em um cavalo de cor terra. O homem não tinha cabelos e víamos o seu crânio e as veias do seu crânio. Ele tinha na mão uma espécie de varinha flexível como um broto de vinha e pesada como ferro. Esse cavaleiro passa e não nos diz nada. Então meu irmão me diz: vamos pelo caminho cavado. Havia um caminho cavado onde não se via nem arbustos, nem ponta de mousse. Tudo era cor de terra, até mesmo o céu. Depois de um momento, ele já não me respondia mais. Então eu olhei em volta e meu irmão não estava mais lá. Eu entrei em um vilarejo que deveria ser Romainville. Mas por que Romainville? A primeira rua que entrei estava deserta.
Eu entrei na segunda rua, atrás do ângulo que fazia as duas ruas. Havia um homem de pé, encostado contra um muro. Eu disse a esse homem: que vilarejo é esse? Onde estou? O homem não respondeu. Então, vi a porta de uma casa aberta e entrei. O primeiro quarto estava deserto. Então eu entrei no segundo e de trás da porta, encostado na parede, havia um homem. De quem é essa casa? Onde estou? O homem não respondeu. A casa tinha um jardim. Então eu saí da casa e fui para o jardim, que estava deserto. Mas, detrás da primeira árvore, havia um homem encostado nela. Eu disse ao homem: que jardim é esse? Onde estou? O homem não respondeu. Então eu andei pelo vilarejo e percebi que, na verdade, era uma cidade. Todas as ruas estavam desertas, todas as portas estavam abertas. Ninguém passava pelas ruas, nenhum passante. Ninguém andando em seus quartos, ninguém passeando nesses jardins. Mas havia detrás de cada ângulo de muro, detrás de cada porta, detrás de cada árvore, um homem de pé que se calava. E só via um por vez. Esses homens me viam ao passar. Então eu saí da cidade e comecei a caminhar pelos campos. Ao cabo de um momento, eu me virei e vi uma grande multidão que vinha atrás. Eu reconheci todos os homens que eu vi na cidade. Eles tinham umas caras estranhas, não pareciam apressados, mas caminhavam mais rápido do que eu. Eles não faziam barulho ao caminhar. Em um instante, essa multidão me alcançou e me cercou. Eles tinham o rosto da cor de terra. Então, o primeiro homem que eu vi e questionei entrando na cidade me diz: onde você vai? Então, você ainda não percebeu que está morto há muito tempo? Eu abri a boca para responder e percebi que já não havia mais ninguém ao meu lado. Ele acordou. Ele estava gelado. Um vento frio como o vento da manhã fazia balançar o portão, que ficou aberto. O fogo havia apagado. A vela chegava ao fim. E ainda era noite escura. Ele se levanta e vai até a janela. Não haviam estrelas no céu. De sua janela via-se a entrada de sua casa e a rua. Um barulho seco ressoou de repente e chamou a sua atenção. Ele viu embaixo dele duas estrelas vermelhas e que os raios alongavam e encolhiam na penumbra. Como seus pensamentos ainda estavam confusos, mergulhados na neblina do sono, ele se diz: veja, elas não estão mais no céu, elas estão na terra agora. Enquanto isso,
Um segundo barulho, parecido ao primeiro, o acorda totalmente. Ele olha de novo e vê que as estrelas são, na verdade, lanternas de uma condução. E ele distingue um tilbury puxado por um cavalo branco. Era o barulho dos cascos do cavalo no pavê da rua que ele ouviu. Mas o que é essa condução? Se diz ele. A essa hora da manhã? Nesse momento, alguém bate na porta do quarto dele. Ele estremece, da cabeça aos pés, e pergunta: quem está aí? Alguém respondeu: sou eu, monsieur prefeito. Ele reconheceu a voz da zeladora. Eh bien, diz ele. O que você quer? Monsieur, são as 5 horas da manhã. E o que eu tenho com isso? Monsieur prefeito, é o cabriolé. Qual cabriolé? O tilbury. Qual tilbury? O que o prefeito encomendou. O prefeito não encomendou um tilbury? Não. O cocheiro diz que vem procurar o prefeito. Qual cocheiro? O cocheiro de Mestre Scaufflaire. Mestre Scaufflaire? Esse nome o faz estremecer, como se um raio houvesse passado diante de sua face. Ah, sim! Mestre Scaufflaire! Se a velha senhora o pudesse ver naquele momento, naquele preciso instante, ela ficaria aterrorizada e atemorizada. Fez-se um longo silêncio. Ele observava com um ar estúpido a chama da vela, enquanto a cera quente escorria por sua mão. A velha senhora esperava. Então, ela tentou outra vez, levantando a voz. Monsieur prefeito, o que devo responder? Diga que está bem. Eu já desço. E esse é o final do nosso capítulo. Trago para você o capítulo 5, Bastões nas Rodas. O serviço de correios de Arras a Montreuil-sur-Mer fazia-se ainda por pequenas malas, como no tempo do Império. Essas malas eram um cabriolé com 2 rodas e 2 lugares. Um para o correio e o outro para o condutor. As rodas eram armadas com eixos ofensivos que mantinham as outras conduções à distância e que vemos ainda hoje em Alemanha. E eram rápidas. Uma mala que saía de Arras a 1h da manhã chegava a Montreuil-sur-Mer por volta das 5 da manhã. Essa noite, a mala que descia a estrada de Hesdin em direção a Montreuil-sur-Mer se enganchou em uma curva no momento que entrava na cidade. No mesmo momento, em direção contrária, vinha um tilbury puxado por um cavalo branco, trazendo um só passageiro, enrolado em seu sobretudo. Então, o condutor do cabriolé gritou, gesticulou, mas o condutor do tilbury não viu nem ouviu.
Então a roda do Tilbury bate forte contra as proteções. O condutor do cabriolé insiste, grita forte, alto, para que ele parasse o Tilbury. Mas o viajante não escutou e seguiu seu caminho a grande galope. Voilá, um homem diablamente apressado, diz o condutor dos Correios. O homem que se apressava assim é o que vimos debater-se em suas convulsões dignas de piedade. Onde ele vai? Não saberia dizer. Por que estava tão apressado? Ele não sabia. Ele acompanhava o acaso. Onde? Ah, sem dúvidas. Mas talvez ele fosse em outro lugar. Por momentos, ele sentia e estremecia. Algo o empurrava, algo o atraía. O que se passava dentro dele ninguém pode dizer, mas todos compreendemos. Quem nunca entrou ao menos uma vez em sua vida dentro dessa caverna escura do desconhecido? Do resto, ele não havia decidido nada. Estava como no primeiro momento. Então, por que ir a Arrá? Qual seja o resultado, não havia nenhum inconveniente de ver com seus olhos e julgar as coisas por ele mesmo. Não podemos decidir nada antes de observar e escrutar. Talvez quando ele veja esse Champmathieu, esse miserável, sua consciência vai se aliviar e o deixar ir para a prisão em seu lugar. E depois estariam ali Javert, esse tal de Brevet, esse tal de Chilenideux, esse tal de Cochepaille, bandidos que o conheceram, mas seguramente não o reconhecerão. Por pior que seja a situação, depois de tudo, ele mantinha as rédeas de seu destino. Por pior que ele quis ser, ele ainda estava em sua mão. Ele era o mestre. Ao fundo, a verdade é que ele preferia não ir a Arrá, mas estava indo. Assim, em seus pensamentos, ele chicoteava o cavalo, que tinha um trote regular e fazia 2,5 léguas por hora, e à medida que o Tilbury avançava, algo dentro dele recuava. O trote do cavalo, o som dos sinos presos ao seu peitoral, as rodas no pavê, faziam um som delicado e monótono, o tipo de coisa que é deslumbrante quando estamos felizes e lúgubres quando estamos tristes. Era dia quando ele chega a Hesdin e para no albergue, para o cavalo respirar e comer a sua aveia. Era um excelente animal. Fez 5 léguas em 2 horas, sem suar. Então ele, apressado, nem desce do Tilbury. Enquanto o menino dá a aveia para o cavalo, ele está ali já em seus pensamentos, pronto para partir. Mas de repente o menino abaixa e observa algo na roda esquerda e pergunta: Monsieur, você vai muito longe assim? Por quê? Responde ele em seus pensamentos. Monsieur, você vem de longe? Pergunta o menino. De 5 léguas daqui. Ah? Por que você diz? Ah? Monsieur, você tem uma roda que fez 5 léguas,
mas que não faria agora um quarto de légua. Então Madeleine salta do tilbury e pergunta: "O que você diz, meu amigo?" "Eu digo que foi um milagre que você e seu cavalo não capotaram e caíram em uma vala passando pela grande rota. A roda está quebrada no eixo." "Meu amigo, e tem um charrom por aqui?" diz Madeleine. "Tem sim. E você poderia fazer o favor de ir o buscar para mim?" "Ah, mas não precisa, ele está ali." "É, mestre Bugalhar." Então, mestre Bugalhar vem examinar a roda e faz uma cara como um cirurgião que examina uma perna quebrada naquele tempo, no século XIX. "O mestre, você poderia consertar a roda em seguida?" "Sim, monsieur." "E quando poderei partir?" pergunta Madeleine. "Amanhã." "Não, eu tenho que partir em 1 ou 2 horas no máximo." "Impossível, monsieur." "Mas eu pago o que for", insiste Madeleine. "Impossível para hoje, monsieur. Tenho que refazer o eixo e 2 aros." "Meu affaire não pode esperar até amanhã. E se ao invés de consertar, poderíamos tentar trocá-la?" "Como assim?" perguntou o mestre. "Você é charron." "Sim, sou charron, sem dúvida nenhuma." "E você não teria uma roda para me vender?" "E eu poderia partir em seguida." "Uma roda de troca, você quer dizer?" "Sim." "Não, mas eu não tenho uma roda solta. As rodas são por pares. 2 rodas não vão juntas por acaso." "É, então você poderia tentar me vender um par de rodas." "Monsieur, as rodas do tilbury são diferentes. Nós só temos rodas para charrete. Somos um pequeno vilarejo." "E você teria então um cabriolé para me alugar?" "Ou me vender", diz Madeleine. "Não, eu não tenho. Eu só tenho uma carruagem que é de um burguês, mas que sou eu que cuido. Eu poderia até, em uma urgência, alugar. Mas o problema é que o burguês não pode ver você passando com a sua carruagem. E por um outro lado, ela precisa de 2 cavalos. E nesse momento, os cavalos estão trabalhando no campo, porque é a estação." "Bom, então eu alugo cavalos no posto de correios, porque lá eles têm cavalos para isso", disse Madeleine. "Monsieur, você vai para onde?" pergunta o mestre Charron. "Vou a Arras." "E precisa chegar hoje?" "Sim." "Bom, com os cavalos de aluguel, só chegará amanhã. O caminho é difícil, é em costa e, com a estação, terá que esperar algumas horas a cada troca de cavalo." "Então vamos fazer assim", disse Madeleine. "Desatrela o tilbury que eu vou montar o cavalo." "É uma sela eu devo encontrar nesse vilarejo, uma sela tem, então eu vou a cavalo." "Perfeito", disse o mestre Charron. "E esse é um cavalo de sela?" "Oh, não." "Ah, ele não aceita carregar." "Mas não é possível. Ninguém nessa vila tem um cavalo para alugar ou vender?" "Temos sim, monsieur, mas não como se deve. Não um cavalo que consiga ir a galope até Arras em tão pouco tempo." "E o que eu faço?" "O melhor é, em honesto homem,
esperar que eu conserte a roda e seguir viagem amanhã. Amanhã será tarde, diz Madeleine. Quando passa a próxima mala de Arras? Só de noite, monsieur. Eles fazem um trajeto só pela noite. E se monsieur colocar 2 obreiros para consertar a roda? Eu poderia colocar até 10, que não faria nenhuma diferença. E se remendarmos os raios com cordas? Monsieur, poderíamos fazer isso. Mas o eixo está quebrado e a junta está em mau estado. Mas como que não tem conduções para alugar aqui? Não, não tem. Existe outro charron? E nesse momento, o charron e o menino respondem juntos: não. Então, nesse momento, ele sentiu uma imensa alegria. Porque ele diz: a providência interveio. Foi ela quem colocou o bastão nas minhas rodas. A providência quebrou a minha roda e me parou no meio do caminho. Eu fiz todos os esforços possíveis para continuar essa viagem. Eu tentei lealmente e escrupulosamente tudo. Se não vou mais longe, isso já não é comigo. Já não é minha falta. Isso é com a providência. Então ele respira, ele respira fundo pela primeira vez depois da visita de Javert. Parecia que Deus estava ao seu lado. Deus se manifestava. Poderia ter sido assim. Se essa conversa tivesse passado dentro de um local fechado, dentro de um quarto no albergue, ninguém ouviria nada. Não teriam testemunhas. E eu não teria uma história para te contar. Mas essa conversa passou no meio da rua. E, no meio da rua, toda conversa atrai os passantes. E entre esses passantes, havia um menino que saiu correndo e voltou com uma senhora velha. E nesse momento, a senhora pergunta: Monsieur, quer alugar um cabriolé? Isso se passou no exato momento que ele decidiu fazer o caminho de volta. Então, ao ouvir essa pergunta, ele estremece. Ele sente que a mão escura do destino está tentando o pegar outra vez. Mas ele responde: sim, madame. Mas não tem nenhum no vilarejo. Tem sim, disse a senhora. Onde? Pergunta o charron. Na minha casa. Ah! Aí sim ele sentiu a mão escura do destino o acariciar. Eles foram até a casa da senhora e dentro de um hangar velho havia um cabriolé velho caindo aos pedaços, enferrujado, mas que rodaria até Arras. Então, ele paga o que deve, a quem deve, deixa o tio Bourri no concerto para buscar na volta, pede para atrelarem o cabriolé no cavalo branco e ele parte em uma cólera absurda, sem entender por quê. Afinal, ninguém o obrigava. Ele fazia essa viagem por vontade própria. E quando ele saía de Hesdin,
ele escuta uma voz que gritava atrás dele: para, monsieur, para! Então ele para o cavalo e olha, e vem o menino que estava com a velha. O menino chega e fala: Monsieur, fui eu quem encontrou o cabriolé e você não me deu nada. Ele, tão generoso, que dava a todos, achou isso pretensioso e quase odioso. Ah, foi você, engraçadinho? Não, você não vai ter nada. E partiu a galope. O cabriolé era mais pesado e também era mais duro. Havia chovido muito e tudo estava um lamaçal. O valente cavalo que puxava por dois levou 4 horas para fazer 5 léguas. A Saint-Paul, ele entra no primeiro albergue, pede para alimentarem o cavalo e, como prometido a Escofler, ele fica ao lado enquanto o cavalo comia sua aveia. Depois disso, a esposa do albergista veio perguntar se ele também não gostaria de comer. Então, ele a seguiu para a sala de refeições. Ele ainda não tinha comido, e essa ideia o deixou feliz. Mas quando ele foi provar a comida, o pão tinha um gosto amargo. Ele deixou, levantou e voltou para o estábulo. 1 hora depois, ele seguia a viagem. O que ele fazia durante o trajeto? Ele observava as árvores, os campos, as casinhas isoladas, a fumaça saindo das chaminés, essa contemplação que dispensa quase o pensar. Ver 1000 coisas novas pela primeira vez e pela última vez. É tão melancólico e tão profundo. Viajar é nascer e morrer a cada instante. Todas as coisas da vida estão em fuga eternamente diante de nós. Olhamos, nos apressamos, estendemos as mãos para tentar segurar o que está passando. Cada evento é uma girada de rota. E de repente, somos velhos. Sentimos a sacudida e tudo fica escuro. Distinguimos uma porta na escuridão. Esse sombrio cavalo da vida que nos arrasta para. E vemos alguém atrás do véu, desconhecido, que o desatrela nas trevas. O crepúsculo caía quando ele chegou a Tank. Na entrada da cidade, ele passou por um velho que estava ali sentado. E o velho o alertou. Voilà, um cavalo muito cansado. Você está indo para Arras? Ele parou e disse sim. O cavalo não vai aguentar. Ainda são 7 léguas. 7 léguas? Mas como assim? Na carta só colocam 5? Sim, normalmente. Mas a estrada está fechada. E é preciso seguir pelo caminho de Carency, atravessar o rio. Quando chegar a Cablon, vire à direita na rota para Mont-Saint-Éloy, que passa por Arras. E vou lá. Mas já é noite. Eu me perderei, disse Madeleine. Monsieur, quer um conselho? Vai até o albergue. Pegue um cavalo de reforço. Alimente esse cavalo branco e fale com o menino, que ele poderá o ajudar a fazer a travessia. 1 hora depois, ele passava pelo mesmo lugar com um cavalo de reforço e o menino do estábulo. A noite era fria, a neblina intensa, o vento fazia tanto ruído que parecia
que estavam arrastando os móveis em cima do céu. E de repente, o leme de condução quebra. O cavalo de reforço quase desatrelou. Então eles tiveram que parar e Madeleine fez um novo leme com um galho de árvore e conseguiu atrelar ao cavalo de reforço. O frio era tão intenso que o penetrava. Ele não comeu todo dia. Essa corrida o faz recordar uma outra corrida num campo à noite, perto de Digne-les-Bains, há uns 8 anos atrás. E, portanto, parecia ter sido ontem. Um sino toca não sei onde. E ele pergunta ao menino: que hora é essa? 7 horas, monsieur. Estaremos a Arras às 8 horas. Nesse momento, ele faz uma reflexão, achando estranho que essa reflexão não veio mais cedo, que talvez seja inútil toda essa pena que ele está se impondo, que ele não sabia a que horas era a audiência. Ele poderia ter se informado melhor, que era extravagante de ir assim diante de si mesmo sem ao menos saber se isso valeria alguma coisa. As audiências começavam às 9 da manhã. Esse caso não seria longo. O roubo das maçãs estava esclarecido. Depois, era só questão da confirmação da identidade. Umas 4, 5 horas no máximo. Ao final, ele chegaria quando tudo já estivesse terminado. Então, o postilhão, como se definia o menino do estábulo, chicoteava os cavalos e eles acabavam de atravessar o rio, deixando para trás Mont-Saint-Éloy. A noite era cada vez mais escura e aterradora. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Ah, querido ouvinte, querida ouvinte, fique ligado porque essa história está cada dia melhor.